Essa é a mesma leitura feita aí no Congresso, Isabel Mega. O Pedro Duran coloca para a gente algumas pressões. Tivemos aí discursos em redes sociais, também na Avenida Paulista, inclusive mencionando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, com relação ao projeto de lei da anistia. Essa pressão tende a fazer algum efeito? Carol, no momento a resposta é não. Isso porque esse é um tema visto como bastante desgastado e até aqui a sinalização do presidente da Câmara, Hugo Motta, é de que a Câmara precisa ter outras prioridades. Isso mora na agenda econômica, Carol. Na semana passada a gente viu a agilidade com que a Câmara, em esforços de base e oposição, é bem verdade, conseguiu votar aquele projeto de lei da reciprocidade, para dar uma resposta ao tarifaço de Donald Trump. A gente tem pela frente o projeto de lei também que trata da reforma do imposto de renda, entre outras discussões da agenda econômica, Carol, furando um pouco essa polarização que é imposta via PL da anistia entre PL e entre PT. Então, as sinalizações de Hugo Motta vão nesse sentido. E aí, tem um ponto que é muito interessante, que também tenho ouvido de alguns agentes ali do entorno de Hugo Motta, Carol, que é o seguinte: ele demonstra um alinhamento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O tema está tão desgastado que, se você avançasse com isso na Câmara dos Deputados, você poderia aumentar esse desgaste de uma forma ainda mais desnecessária, considerando que lá no Senado Federal é muito difícil hoje que o tema da anistia possa avançar. Então, não adiantaria você votar isso na Câmara dos Deputados, sendo que lá na frente, no Senado, esse tema emperraria. Essa avaliação demonstra que Hugo Motta e também Davi Alcolumbre estão o tempo todo conversando entre si. E, de fato, a gente tem outras sinalizações de que o clima hoje entre as presidências da Câmara e do Senado é um clima ali de bastante cordialidade. Os dois são muito próximos, Carol. E, por exemplo, um embate que estava se arrastando há bastante tempo, que é o embate das comissões para análise de medidas provisórias, que ficou ali um rescaldo da pandemia, sobre o rito disso, Davi Alcolumbre e Hugo Motta conseguiram solucionar. As comissões vão voltar a existir para que o debate seja feito por deputados e senadores nessas comissões mistas. Só um exemplo aqui de rito do legislativo, mas que mostra o quanto há um alinhamento entre os dois e o quanto isso é importante para a gente entender como é que essas relações se dão no Congresso Nacional e os motivos por trás dessa sinalização, dessa mensagem que chega ali do entorno de Hugo Motta, de que o tema da anistia não é um tema para ser pautado no momento. Isso vai diminuir a linha de enfrentamento que a oposição bolsonarista faz em relação a esse tema? Com toda certeza não, Carol. Vindos do ato, sobretudo com essa imagem que eles têm de um apoio popular a partir da fotografia que foi gerada no ato da Avenida Paulista, isso só faz com que dê mais gás ainda para que eles continuem, aqueles trabalhos que eles já estavam fazendo de obstrução, de chamar atenção para a pauta, de fazer uma listagem dos parlamentares que apoiam essa pauta e por aí vai. Tem que ver como é que isso vai se acomodando nas relações do Congresso Nacional. Agora, é muito difícil também esses parlamentares ficarem contra temas que são da agenda econômica. E só mais um ponto, Carol, que eu queria comentar aqui também, dos vídeos que o Duran trouxe para a gente, dos governadores se apoiando em desgaste do governo Lula. Isso também era uma estratégia planejada pelo bolsonarismo, inclusive naquela semana de julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a abertura ou não de uma ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros e autoridades do governo Bolsonaro, Carol. A linha de frente é não só falar da anistia, mas também apostar nos temas da economia, apostar no desgaste ali, sobretudo, olhar sobre o supermercado, Carol, para, de fato, fazer com que isso recaia no colo do presidente Lula. Essa é uma das estratégias que também dá para a gente tirar desse vídeo e que vem seguindo uma linha de raciocínio que eles têm feito em relação ao desgaste também da esquerda.